ainda, no meu modo de interpretar, não há uma definição, não se formou um conceito assim, pragmático com relação ao risco em se aplicar em ações, né? Ainda existe uma forma que especialmente o banqueiro utiliza, né, de aterrorizar o indivíduo, porque mostrando e definindo que o mercado de ações é um mercado de risco, de altíssimo risco, que ele pode ficar pobre de repente, que ele pode perder tudo de repente, o que não é verdade, tá certo? Porque nós já tivemos empresas que efetivamente produziram resultados negativos para os aplicadores, mas por outro lado também nós tivemos empresas que geraram ótimos resultados, não é isso? E a sensação que fica é que hoje as empresas remanescentes, elas já têm uma estruturação muito melhor definida, não é isso? Os fundamentos, eles hoje são direcionados para o público com muito mais profundidade, não é isso? Com muito mais certeza de que existem garantias. Elas estão mais sólidas, é isso? Elas estão melhores aparelhadas, mais sólidas e, lamentavelmente, a maioria das empresas não tem investido muito, porque a gente tem que conceitualizar uma coisa que é importante. O empresário, quando ele vai montar ou vai investir, ele sempre preconiza o seguinte: eu vou produzir, mas vou produzir para quem? Não é isso? Claro. O salário mínimo no nosso país é um dos menores do mundo. Essa que é a verdade. O nosso salário mínimo ele é menor do que o da Argentina, menor do que o do Uruguai, menor do que o Chile, enfim. Nós temos um sério problema de poder de compra. O poder aquisitivo. Exatamente, o poder aquisitivo é muito pequeno. Todo. Então o empresário fala, bom, eu vou aumentar a minha produção e vender para quem? Vender para o exterior? Vender para o exterior eu não posso porque o meu preço competitivo ele é muito alto. Do produto industrializado, do produto industrializado. Do manufaturado. Então, exatamente. Então, ele fica num aguardo de reformas. Dá para pensar em ações no longo prazo como um retorno de aposentadoria lá na frente? Dá, perfeitamente. Este é o pensamento que deve pairar sobre o indivíduo que ingressa no mercado de ações. Mas aí nós precisamos... esse é investidor de longo prazo. Ele está pensando. Esse é um investidor de longo prazo. Ele tem que procurar o quê? Um profissional que tenha essa direção no mercado. Tá certo? Que é para ele poder ter o quê? Para ele poder ter as empresas necessariamente avaliadas. Que é mais a sua escola, vamos deixar isso claro. É a sua escola. Que é o meu perfil. É a sua tese de defesa de investimento em ações, não é? Exatamente. É uma tese que ela se consagrou. Tá certo? E eu até lamento profundamente, em 1972, 73, quando eu fiz um ensaio e cheguei na conclusão que a Previdência não tinha condições de se manter. Então, lá em 72? 72. Isso há 47 anos. Eu estou dizendo porque eu nasci em 72. Então, exatamente. Eu sei direitinho. Em 1972, eu fiz um ensaio com 10 funcionários e eu cheguei na conclusão que, ao longo do tempo, a Previdência, ela seria uma Previdência insustentável. Ainda por quê? Porque o cidadão que se aposentava como um profissional qualquer de uma empresa privada, ele iria ter o quê? Ele ia ter uma Previdência. O que é a Previdência? A Previdência é a estrutura que provém a sua necessidade de existência, tá certo? Ela é uma provedora de recursos. E eu verifiquei que naquela ocasião já, o cidadão que se aposentava como funcionário público, ele não se aposentava. Ele ganhava, ele continuava ganhando seu salário. Então eu cheguei numa conclusão que a Previdência, naquela etapa, ela já ostentava duas posições. A posição de Previdência e a posição de empregador. Tá certo? Sim, claro. Então eu tentei fazer o seguinte, eu tentei criar uma Previdência sustentável. Tá certo? E essa Previdência sustentável, eu consegui vislumbrá-la através do quê? Através de copiar os grandes controladores, tá certo? Que eles sempre teriam, através da participação nos lucros, através das ações, eles sempre teriam uma renda mensal. Uma renda mensal e muitas vezes, né, progressiva, tá certo? Então eu fiz o seguinte, eu me aproximei dessa cultura.
Eu falei, bom, a única maneira que eu tenho de conseguir uma previdência sustentável é eu me tornar um pequeno dono de grandes negócios, de grandes projetos. E assim eu fiz. É muito importante, ao invés dele simplesmente respeitar uma educação financeira, de que ele procure adquirir cultura de investimento. Educação financeira, você estará financeiramente educado se você não gastar mais do que você ganha. Agora, a cultura de investimento é saber na mão de quem você vai colocar o seu recurso, tá certo? Então é importante que você, ao tentar ou optar por direcionar seus recursos no mercado de valores, a primeira coisa que você tem que fazer é eleger qual é o seu perfil, ou qual será o seu perfil e qual é a sua expectativa no mercado. Uhum. Por exemplo, você vai querer fazer uma carteira de renda mensal, que foi apelidada aí pelo mercado de carteira de previdência, como eu faço. Você vai querer especular, você vai querer entrar em derivativos. Então, cada um desses elementos que você eventualmente eleger, a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso. É você ver na mão de quem você está depositando os seus recursos e quais são os riscos que você vai assumir ao direcionar esses recursos. Bom, já dá para entender. Se ele quiser ser especulador, o risco é muito alto. Muito alto. E exige uma especialização e conhecimento muito grande. Exatamente. Eu ia agora dizer exatamente isso. Uhum. Se ele quiser especular, ele tem que procurar um profissional que é especializado em especular. Porque o profissional que é especializado em comprar e vender assim, momentaneamente, ele tem mais opções de aplicação, não é isso? E outra, ele vai sempre direcionar os recursos para uma gama pequena de papéis, que são os papéis que têm o quê? Maior índice de liquidez, assim como, vou dar exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, alguns bancos, como o Bradesco, como o Itaú, como a Itaúsa, como a Usiminas, entendeu? Esses papéis que têm um movimento de compra e venda muito mais acelerado, e nesses papéis é que ele vai, então, ser induzido e seduzido a especular. Por quê? Porque se ele for pegar papéis de investimento, ele não vai ter condições de especular. Então, alguém vai ter que direcioná-los para esse sentido. Eu diria o seguinte, com certeza ele vai perder, ao longo do tempo ele vai perder. Porque só há uma trajetória no mercado que possibilita você obter resultados satisfatórios. É você investir no longo prazo e você sentimentalizar a parceria com aquilo que você investe. Com o papel daquela empresa, por exemplo. O papel daquela empresa. Eu até recomendo o seguinte, não se considere um acionista minoritário, considere-se um pequeno dono. Porque você, como um acionista minoritário, você pode até ser seduzido a vender ações. Como pequeno dono, você vai imitar quem? O grande controlador ou o dono, você não vai vender.